Saudações nerds, aqui é Mustafaga e sejam bem-vindos a mais um Cetera Comics número 12. Hoje vamos falar de um herói que eu sou fã desde molequinho, desde criança. Uma das primeiras histórias que eu comecei a ler ali, quando eu comecei a ler quadrinhos. E na minha opinião, ele tem uma das melhores mitologias, cara, da ficção em geral, assim. Também vou aproveitar para falar de um dos maiores escritores e inventores de histórias, podemos dizer assim, não sei, que pra mim se compara ali com Tolkien e Lovecraft até pelo universo novo que ele criou. Hoje vamos falar de Robert Irving Howard. Eu vou tirar o Irving porque trava a língua. Robert Howard e a sua belíssima criação Conan. Mas vamos começar depois da vinheta. Nós não temos vinheta ainda, a gente até fez uma primeiro, tá, mas não ficou legal. E aí a gente tá sem vinheta ainda, vocês já perceberam. Ah, olha que legal, a K Games, do canal Etc Games, ela fez uma montagem minha do Hulk, que ficou muito engraçada, eu postei no Facebook. Se você quiser fazer montagens, fazer fanarts, né, de desenhos dos episódios de Cetera Comics, cara, eu agradeceria muito, eu ficaria muito feliz, porque eu acho muito engraçado, eu acho muito legal. E aí eu posto lá na fanpage do Facebook, lá do Nerdcetera. Então se você quiser fazer uma fanart aqui do episódio de Conan, pra eu postar lá no Facebook as fanarts de vocês, pode fazer, mandar pra nerdcetera@gmail.com que eu coloco lá. E pra não ter que responder 1000 perguntas, sim, essa é a minha nova tatuagem, ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha que bonitinho. Esse aqui é o símbolo do The Dark Side of the Moon, do álbum do Pink Floyd, que é minha banda favorita. E esse álbum aqui, eu tenho 3 álbuns preferidos do Pink Floyd. É o The Dark Side of the Moon, o Animals e o Atom Heart Mother. O Animals eu ainda vou tatuar aqui nessa parte, ó, você tá vendo? Que eu deixei esse espaço entre o arco-íris, né, e a luz branca. Aqui nessa parte ainda eu vou tatuar o álbum Animals, que são várias usinas aqui, blá, tal, umas indústrias aqui. Olha que legal. E o Atom Heart Mother é uma vaca com a bunda bem de cara assim, a vaca, com a bundona assim na tua cara. Então eu não sei onde tatuar ela ainda. Provavelmente eu vou tatuar na minha bunda, tipo, a cara dela na minha nádega e indo assim direto. Você entendeu, né? É, doeu, sim. Eu não posso falar de Conan sem mostrar minha coleção de Conan, então. Cara, eu ainda acho uma coleção de Conan muito pequena, porque eu tenho 3 coleções agora que eu tô querendo, assim, juntar, tipo, fazer uma puta de uma estante só dela. Uma que é o Conan, que eu já tenho aí umas 40 revistas, alguma coisa assim. Outra é as do Hulk, que já tem bastante, né, mas a maioria delas é em aquelas mini revistinhas, né, eu chamo de revistinhas. Vocês podem chamar de várias coisas, eu chamo de revista. E a outra que é de Starman, que eu tô com várias também, já colecionando há muito tempo. E eu quero completar a de Starman, e depois a de Conan, e depois a de Hulk. O problema de colecionar HQ, cara, é que eu mesmo, o meu dinheiro do mês, eu coloco, assim, dinheiros exatos pra cada coisa que eu faço. Pra HQ, eu separo ali uns R$100. Quase todo mês é R$100 ali que eu separo pra eu comprar histórias em quadrinhos. E é muito difícil, cara, você colecionar alguma coisa, principalmente revistas antigas dessa. Cara, essa Starman, isso aqui, cara, é difícil você encontrar em sebinho, velho. Isso aqui eu só encontro pra ser bonitinho. Cara, isso aqui é a número 1, a edição encadernada especial feita da DC Comics, edição número 1. É difícil encontrar, cara, você só acha no Mercado Livre ou no eBay e tal, e é caro. E, pô, você fala assim, R$100 em revista antiga, em sebinho, você compra várias dessa do Conan aqui por R$2, por R$1. Mas aí toda vez aparece um encadernado novo que custa quase R$100. Aí você, putz, eu quero levar esse encadernado, mas eu preciso completar minha coleção. Cara, HQ é um hobby muito elitista, velho, eu acho. Tipo, é caro. Vamos falar de Conan. A gente não tem como falar de Conan sem falar do criador dele, o Robert Howard. Porque ele foi muito importante, cara, para um gênero, velho, para uma geração, para a criação de uma geração. O gênero que ele escrevia era de aventura e fantasias heróicas.
E as primeiras revistas dele saíam, quer dizer, nas revistas Pulp. Assim como eu expliquei no primeiro Satire Comics, as revistas Pulp deram início ali no ano de 1900, e Pulp vem de polpa, que eram revistas mais baratas, era um papel mais barato, mais vagabundo. Era um papel com menos qualidade. E as histórias dentro das revistas Pulps eram de menos qualidade também. Na maioria eram revistas mais fraquinhas, de histórias mais fraquinhas, assim, digamos. Mas a maioria dessas histórias eram de ficção científica ou de fantasia, ou de terror, ou horror, sobrenatural, mas a maioria era ficção científica e fantasia. Ela fugia dos padrões das revistas em quadrinhos para crianças, assim como eu expliquei no primeiro Satire Comics e tal. Então as revistas Pulps eram de histórias de menos qualidade e com temas mais impressionantes, mais incríveis, assim. E por curiosidade, o filme Pulp Fiction, que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, eu amo esse filme, eu amo Quentin Tarantino. O Tarantino quis usar esse termo pro filme por conta das revistas Pulp, que eram com baixa qualidade e coisas impressionantes, que é o Pulp Fiction. Não tô falando que é baixa qualidade, mas assim, são coisas impressionantes, você entendeu, né? Realmente o Tarantino quis usar essa expressão para a criação do filme e acabou ficando Pulp Fiction o nome. Bom, enfim, a primeira história que o Robert Howard publicou foi na revista famosíssima da época, Weird Tales. Essa Weird Tales era praticamente voltada só para literatura fantástica e histórias de horror, sobrenatural, essas coisas. Tanto que pessoas que escreviam pra ela estavam... O Lovecraft também, ele fez a edição de... eu ia falar Neonomicon, porque eu tava lendo esses dias Neonomicon, mas... Necronomicon, eu acho que é essa a revista que o Lovecraft tem na Weird Tales. Acho que é alguma coisa assim. E o estilo da escrita do Robert Howard nas revistas Weird Tales eram Sword and Sorcery, ou espada e feitiçaria, que era tipo o gênero... O Conan, tá aí o exemplo, Conan, He-Man, Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, isso é Sword and Sorcery. Se você pensar espada, magia, já criou, velho, vários personagens durante a vida dele toda, durante a carreira de escritor dele, que durou muito pouco. Ele foi o criador do Solomon Kane, pra quem já viu, tem até um filme que é muito ruim, diga-se de passagem. É um personagem que eu gosto bastante, até o Solomon Kane, que ele é tipo um puritano que enfrenta demônios, seres sobrenaturais, feiticeiros e tal, e parece muito com o John Constantine, do Hellblazer. E também criou o Rei Cool. O Rei Cool, cara, era o Conan do passado, digamos assim, porque o Conan foi inspirado nessa criação dele, o Rei Cool. Essa do Rei Cool, você pode lembrar, você deve ter assistido um filme de 1997 chamado Cool ou Conquistador, feito por aquele... Qual é o nome daquele cara? Pera aí. Kevin Sorbo. Sabe quem é? Aquele cara que fez a série do Hércules. Todo mundo assistia essa série do Hércules, todo mundo assistia a série da Xena. Vocês assistiam, eu sei. Todo mundo tem vergonha disso mesmo. Eu assistia Xena, eu assistia. Ele fez o filme do Cool, o Conquistador. O filme é ruim também. Mas esse Cool foi a primeira versão do Conan. E quando ele quis apresentar pra Weird Tales, eles negaram, falaram, não gostamos disso. Faz uma criação nova aí. E aí ele surgiu com um conto chamado The Phoenix on the Sword, onde apresentava um novo herói chamado Conan. Cara, o Conan, eu acho que é o maior personagem da literatura de fantasia, velho. Pra mim. E do gênero Sword and Sorcery também. Isso você pode colocar Dungeons and Dragons, Senhor dos Anéis, Hércules, He-Man. Pra mim, na minha opinião, o que eu mais gosto é o Conan. É o universo do Conan. Só pra você ver o tanto que eu gosto, cara. Vai ter um novo filme do Conan, né? Em 2015 ou 2014. Vai ser o Arnold. Arnold, puta cocadão. E eu já fiz um trato com uns amigos que a gente vai de sunga de texugo, velho. A gente vai assistir o filme de sunga de texugo, cara. Porque é homenagem ao mestre Arnold, né? Por isso que eu tô até no Twitter, às vezes eu coloco lá uma hashtag B. Quando eu falo assim, pô, eu vou dar uma corrida, eu vou malhar agora. Hashtag B. Isso é de hashtag bárbaro. Sabe? Projeto Conan o Bárbaro, sacou? A gente vai depilado, todo depiladinho, assim, igual uma garrafinha, e só de sunga de texugo. Bom, ele foi criado em 1932 e apareceu a primeira vez na The Phoenix on the Sword, né, igual eu falei. E as primeiras 19 edições do Conan foram escritas pelo Robert Howard, porque depois disso teve 3 outras que ele publicou também, só que só saíram depois que ele morreu. Ele morreu em 1936. Ele se matou. Acho que depois que a mãe dele teve algum problema de saúde, a mãe dele morreu, aí ele entrou dentro do carro e atirou nele mesmo. Então ele só fez as primeiras 19 edições de Conan.
que, cara, por sinal, são ótimas histórias. Claro que depois que ele morre, muda um pouco o gênero do Conan, muda um pouco a personalidade do personagem, mas as 19 primeiras histórias são incríveis também. E cara, quem assumiu depois o posto de escritor de Conan foi nada mais nada menos que Spar de Camp, que é o cara, que é o escritor, o criador de Viagens Interplanetárias, que pra quem é fã de ficção científica, cara, você tem que ler, você tem que procurar Viagens Interplanetárias. E essas 19 primeiras edições também, cara, contam muito, quer dizer, contam não, são muito focadas no Conan, no personagem, que ele é um guerreiro hábil, é um espadachim excelente, é um ótimo ladrão, assim, disfarce e tal. Disfarce não, é furtividade, digamos. É isso que eu queria falar. Que mostra o lado de que ele é muito contra a hipocrisia, o medo da civilização. Cara, é uma coisa que mais dói no Conan, é ver a civilização, a sociedade, a população com medo de ameaças e tal. Porque ele não tem medo, então ele acha que a culpa é da galera, não tem medo das coisas e tal. E mostra ele enfrentando já magos, xamãs, monstros mitológicos, imortais, seres imortais. Uma curiosidade, tem um personagem da Marvel chamado Shumagorat, ou Shumagorá. E esse personagem, ele aparece até no primeiro Marvel vs Capcom, acho que é o primeiro ou o segundo Shumagorá aparece. Enfim, é um tentáculo gigante, assim, com um olho no meio. Esse é um personagem da Marvel, ele é um mestre do Doutor Estranho. Na verdade, ele não é um mestre do Doutor Estranho. Ele é quase um mestre do Doutor Estranho, mas ele mata o mestre do Doutor Estranho e vira o mestre do Doutor Estranho. Você entendeu? Esse Shumagorat, ele é um ser tão poderoso, mas tão poderoso no universo da Marvel, das histórias em quadrinhos, que o Doutor Estranho teve que selar ele num amuleto que ele leva com ele, porque ele era a ameaça do fim da existência, esse Shumagorat. E no Conan, ele aparece nas histórias do Conan, cara, porque quando ele foi preso no amuleto do Doutor Estranho, isso só é explicado muito lá na frente, ele visita outros universos, visita outras eras, e ele vai na era do Conan, cara. Tem uma história que o Conan conversa com o Shumagorat numa pedra. É legal, assim, é uma curiosidade bacana. Cara, quando eu falei que o Howard tava no nível ali, em comparação muito igual com Tolkien, né, o criador do Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion e o Lovecraft, é porque o universo que ele cria, cara, é tão incrível quanto o universo de Senhor dos Anéis, o universo de Contos de Cthulhu, os Contos Inacabáveis lá e tal. Dentro da revista do Conan, tudo se passava na Era Iboriana, que era um cenário pós-Atlântida. Antes disso, era a Era de Atlântida. Era onde o Rei Ku, que era a primeira criação ali do Conan, vivia. E aí quando teve o apocalipse de Atlântida, uma era se passou e aí veio a Era Iboriana. Esse nome vem do grego de Hiperbórea, que é como se fosse terra do norte, ou terra pro norte, terra mais no norte. Então era um lugar muito acima do resto do mundo, digamos assim. Era uma era onde tudo acontecia no norte e o sul era sem civilização nenhuma. Cara, na boa mesmo, dava pra fazer um Cetera Comics só sobre a Era Iboriana, cara. Tem muita, mas cara, você não tem ideia de quanta coisa tem pra comentar sobre a Era Iboriana. Cara, é muito detalhezinho que ele pegou nos mínimos, tipo, várias coisas geográficas mesmo ali, de lugares, tal, placas tectônicas e divisão de terras e porra, depois da Era de Atlântida, a Terra foi dividida de um jeito e na Era Iboriana ela tava já de outro jeito e cara, depois da Era Iboriana ainda vem outra era, depois vem a atual que a gente tá, da Europa com a África, tipo, vai se separando, na Era Iboriana era tudo junto, cara, tem muita coisa, velho, é um universo que ele criou. É muito grande, cara, e com muitos detalhes, muitas culturas, muitos povos, muitas filosofias. Só pra você ter uma ideia, cara, nos mínimos detalhes ele criou 6 eras diferentes. Não é só essas 3 que eu citei, tipo Atlântida, Iboriana e a nossa. São 6 eras diferentes, cara, que se passam de milhões e milhares e bilhões de anos ali. E cara, ele tem a criação disso tudo, cara. Cara, é muito fera. Cara, em 2003 saiu uma revista chamada The Coming of Conan the Cimmerian. Acho que é isso. Ela explica mais sobre a Era Iboriana. Vale muito a pena você procurar. Já é a minha primeira indicação pra vocês. Bom, falando mais do Conan, ele é um cimério. E a referência disso eram os bárbaros celtas de antigamente. Ele já nasceu dentro de um campo de batalha, o pai dele era um ferreiro da galera. Tipo, ele amadureceu muito mais rápido do que a galerinha que andava com ele. Aos 15 anos ele já era um guerreiro, assim, muito bom. Ele já manejava muito bem uma espada, já sabia lutar corpo a corpo. E com 15 anos mesmo, ele começa as aventuras dele. Ele foge pra viver as aventuras dele. Mas diferente do que a capa te mostra,
sempre ele de sunga de texugo, é que ele não é o... Como eu vou explicar isso? Vocês já jogaram RPG? Em qualquer RPG de mesa, cara. Ou então tá, Caverna do Dragão. O Conan não é o guerreiro. O Conan não é o bárbaro. Ele é o bárbaro. Mas ele não é o guerreiro, cara. O Conan começou como um ladrão. Sim, as primeiras histórias dele, ele era um thief. Ou arruaceiro, né? Sei lá. E também mercenário, cara. Pirata, já foi até pirata. Antes de ser, tipo, Conan o rei. Sabe, o Conan o bárbaro. Antes ele era tipo um ladrãozinho, velho. Era tipo trombadinha. Mas com o passar do tempo, cara, as ambições dele foram mudando, foram ficando maiores. E ele começou a comandar mais pessoas, né? Ele começou a ser líder de comunidades. Ele começou a ficar mais sagaz ali entre as coisas, começou a ficar muito mais forte. Porque nas primeiras histórias, ele era tido como... Ele era alto já, forte, alto, e tinha 1,80 m e pesava ali 84 quilos. Mas depois, cara, ele fica com entre 1,95 m até 2 metros e pouco. Esse é o tamanho do Conan depois que o Robert Howard morre. Com 1.000 quilos também já. Então, do ladrão mais espertalhão ali, ele vira o bárbaro que todos conhecem agora. Engraçado que nas primeiras histórias, ele já fazia atos muito lendários, atos heróicos, assim, históricos. Mas era tudo pro bem dele e pro sucesso pessoal ali. Se ele ajudasse alguém nessa, ótimo, ele ajudou alguém. Mas a maioria das histórias do Conan era algo pessoal dele, assim, tipo, vou fazer isso pra me salvar, pra salvar minha pele. Com o tempo, cara, ele começou a usar muito o cérebro nas histórias, ele começou a virar um guerreiro muito inteligente, ele comandava exércitos já, ele começou a estudar muito outras línguas, né, outras culturas, ele já lia artefatos ali, artefatos que se fala não, né, negócio com escrita, manuscritos. Ele já lia manuscritos em outras línguas e tal. Ele começou a virar um cara mais completo, digamos assim, com o passar da idade dele. E você vai vendo isso nas histórias do Conan. Você vai vendo o crescimento dele até o final de uma história. Liga, Luiz. No começo ele é um brutamonte idiota. No final ele é um cara super inteligente, um comandante, um rei. Muitas vezes ele é um rei, e é muito legal, cara, você ver essa passagem toda dele, assim, durante uma saga. Ele, tipo, não é nenhum super-humano, ele não tem poderes sobrenaturais ou força elevada, nem nada do tipo. Mas ele tem uma resistência muito grande, cara, tem uma força também muito grande. Tem uma saga chamada A Bruxa Nascerá, que ele luta com um grupo de 10 caras, e ele leva uma surra, e é capturado. Eram 10 caras fortemente armados, e aí crucificam ele. E nessa que crucificam ele fica 1 dia e meio sem beber nada. Não, ele fica 2 dias, 1 dia e 1 noite, sem beber nada, sem comer. E ainda ele tem força armazenada pra se soltar, roubar um cavalo e ainda correr 20 km para a civilização mais próxima para ele viver. E tem uma coisa muito legal também que eu acho, que é o código de conduta bárbaro ali, que é a lealdade acima de tudo, né? Ele tem a lealdade nos seus amigos, ele é fiel àquilo que ele acredita. Eu acho isso, porra, eu acho isso foda, cara, no super-herói. Acho que todos os super-heróis tinham que ser assim, porque tem muito super-herói sacana, tem muito safado. E eu gosto de ver quando um herói é movido, a sua motivação é pela a sua honra, pela lealdade, pela, sabe, fidelidade com as pessoas ao seu redor, com os seus amigos, com a sua família. E é por isso que eu gosto do Quarteto Fantástico, porque é assim, cara, o Reed Richards é assim, que é o meu personagem preferido. Ele é movido pelos outros, sabe, pelo bem dos outros. Eu acho, cara, e é assim que todo mundo tem que viver sua vida, eu acho, pelo menos. Eu creio que você tem que viver sua vida pra fazer o bem pra alguém. Tipo, se você não tá fazendo a vida de ninguém melhor, você tá desperdiçando o seu tempo, cara. Você não tá ajudando ninguém. Vamos voltar. Eu já vou aproveitar pra entrar no filme, porque o filme fala muito isso. O filme do Conan, do primeiro lá, do Arnold, que, cara, é um dos meus filmes preferidos. Eu acho que todo homem devia assistir aquele filme pelo menos uma vez no ano, pra se lembrar de como que você tem que ser um Conan, sabe? Sacou? E nocautear camelo e tal. E assim, cara, as histórias do Conan envolvem muitos atos lendários, muitos atos heróicos, assim, extremos, porque o Conan luta contra xamã, contra mago, bruxo, ele luta com seres ali muito sobrenaturais. Não, peraí, calma. Cara, siga minha linha de raciocínio agora. Imagina a era iboriana agora. Todo mundo vivia ali, suga de texugo, né? Não tinha McDonald's, você tinha que caçar seus animais lá pra comer. Não tinha Habib's, você gosta de Habib's? As esfirras do Habib's? Não tinha. Todo fenômeno que você visse
Não tinha na internet, você não tinha Google pra pesquisar. Então assim, qualquer cara, sabe, qualquer peido em Fá menor ali, o nego já falava, uou, possessão. Tudo ali era diferente naquela época, então uma coisa que eu gosto do Conan é que qualquer coisinha, cara, pegou fogo um negócio assim, tipo, o cara bateu uma pedra na outra, saiu faísca, todo mundo, herege, e começa a tacar fogo no cara. Tudo é muito novo, porque todo mundo vive é uma civilização meio nova, digamos assim, tipo, descobrindo ali, não é uma época medieval, é uma época um pouco antes, sabe? Então quando aparecem seres que invocam demônios, que joga bola de fogo, quando transforma faz magia, truque de carta, essas coisas. Cara, quando aparece isso, é muito impressionante pra eles. Um guerreiro ali da época que enfrenta e mata um ser desse, que é considerado imortal, são atos heróicos. Você tem que levar isso em consideração quando você lê Conan. Você tem que levar em consideração que a maioria ali é muito burro. Não é muito burro. A maioria ali não tem muito conhecimento das coisas. Você tem que levar isso em consideração pra ficar mais legal a leitura ainda. Então, Conan tem muitos atos históricos contra seres mitológicos e tal, que eu vou contar agora, das melhores histórias do Conan. Mas tem história também que ele enche a cara e bate na parede e é nocauteado pela parede. Sozinho. Bom, pra entrar nas histórias, eu vou começar pela The Phoenix on the Sword, que é a primeira história do Robert Howard, e ela é a sucessão... Não vou falar isso. Ela é o Rei Ku 2.0, que é quando o Conan foi criado. Conta quando o Conan, ele quer invadir não, ele quer ser o rei, vai invadir a sociedade aquiloana. Sociedade não, a comunidade aquiloana. É um grupo. E ele invade e se torna o rei desse lugar. Só que alguns rebeldes querem fazer tipo um ataque contra ele, querem derrubar ele do poder, o Conan do poder. E querem colocar alguém de sangue aquiloano, ou aquiloniano. Querem colocar alguém que seja descendente de aquiloense. Você entendeu? E eles querem tirar o Conan de lá, porque o Conan era da Ciméria e tal. E pra isso eles invocam um demônio. Invocam não, o cara já tava lá. E eles chamam um demônio chamado Tutamon, que pra mim é o principal vilão do Conan. Muita gente acha que o Tul-Sadum, por conta do filme, né, lá do Conan, do Arnold Schwarzenegger, o Tul-Sadum, acham que ele é o vilão principal do Conan, mas na verdade o Tul-Sadum era vilão do Ku, do Ku, o Rei Ku, o antes do Conan. E é engraçado, né, o Tul-Sadum no filme, porque nas HQs ele é um mago com um rosto de caveira. E no filme, parece, sei lá, tipo... É engraçado, parece o Jackson 5 com chapinha. Ou aparece o Tutamont, que é um demônio, cara, muito estranho, e ele tem uma serpente... como é que é o nome daquilo? Medusa. Ele tem uma medusa que envolve ele, assim. E aí é a primeira luta ali dele com o Tutamont. É uma história muito legal. A segunda que eu vou falar é Shadows in the School. E já é da era do Sergeant de Camp, né? Que depois que o Howard morre. Essa série, o vilão ainda é o Tutamon. Ele já tá com os capangas, né? Tipo, os malfeitores junto com ele. E essa história se passa quando o Conan tinha os seus 60 anos, por aí. E o filho dele, o Kon, é sequestrado pelo Tutamon. E aí o Conan fica maluco e, pô, vou salvar meu filho. 60, hein? 60, cara. É muita coisa de Arnold, hein? Vocês viram Stallone no Expendables? Como é que é? Os Mercenários? 70, hein? Stallone e Arnold, 70, cara. Você vê, os caras são mais fortes que eu, velho. E ele vai atrás do filho dele, cara, e no meio da ida até o filho dele, encontra várias armadilhas, e no final ele tem uma luta super intensa com o Tutamon. E é uma arte muito bonita, cara, dessa revista. Vale muito a pena você ler. E a última que eu vou citar é Conan of the Isless. Essa é bem sobrenatural, velho. Se você gosta de histórias mais sobrenaturais, é essa. Ela conta quando a cidade de Aquilonia, ela foi atacada por seres chamados Sombras Vermelhas. E ninguém sabe o que é, são seres estranhos, que é como se fossem espectros, assim. E aí o Conan fica preocupado, e pô, vou investigar, vou ver o que é isso, eu vou lá acabar, vou dar fim a isso. E ele sai do reino, deixa o filho dele, o Kon, como rei, né? E aí ele vai lá pras Ilhas Antilha, que é lá no oeste do mapa, né, no mapa mundi, e tentar descobrir de onde é que tava vindo esse poder aí, essa parada. Quando ele chega lá, velho, ele descobre que aquilo tudo tava vindo de uns xamãs que invocavam tipo um demônio deus chamado Shotley. Cara, o mais impressionante dessa revista é o final dela. Porque eu não vou dar spoiler, né? Lógico. Mas é uma revista que foge da cronologia da história do Conan, porque o final não existe. Você tem que ler. Bom, eu só falei dessas 3 histórias do Conan porque são arcos fechados. E quando eu vou dar alguma dica pra vocês, eu sempre falo histórias de arcos fechados pra você... e que fogem um pouco da cronologia, pra você não se perder entre várias HQs. Tipo assim, eu poderia muito citar as que eu tenho aqui, Conan o Rei e tal,
mas elas são arcos grandes e você pode se confundir. Eu poderia citar as da editora Abril, que veio aqui, que chegou aqui no Brasil e tal, mas são muitas histórias, muitos números diferentes, pode confundir vocês que querem começar a ler Conan. Eu citei essas três, que são arcos fechados, bons, e que você pode ler do começo ao final, você lê uma história, você lê um livro ali. Bom, lembrando que tudo vai estar aqui embaixo na descrição, lá no Coringa Files, para você baixar. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui, o joinha, adicionar os favoritos, ajuda muito no nosso trabalho. E se você quiser mandar sua arte, sua fanart, um desenho, uma montagem minha com Conan, pode mandar. Por favor, mande, faça alguma coisa pra eu postar lá no Facebook também. Você mande para nerdetcetera@gmail.com. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui, adicionar os favoritos e tal, comentar, mandar pros seus amigos no Facebook, Twitter, deixar o seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Seguir a gente no Twitter, @nerdetcetera, facebook.com/nerdetcerafp, nossa fanpage. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês. Agora eu vou fazer mais alto pra aparecer a tatuagem. Daqui a pouco vai estar aqui também, ó. Tipo, aqui vai ser tipo as usinas e tal. Só que vai ficar bem legal.